Doutora Iana Mello, em relação à questão do gás de cozinha, que é aquele que está mais presente ali com a dona de casa e também com, na indústria de alimentação, a senhora teria, ou tem certamente, uma explicação para lançar luzes nesse tema tão polêmico que atualmente mobiliza atenções em todo o Brasil? Bom, como eu já falei até em entrevistas anteriores, né, o produto, qualquer tipo de produto ou serviço, ele incide impostos. E isso não é diferente com relação ao gás de cozinha, né? O PIS e COFINS incide sobre ele, vai ser incidido também o ICMS. No caso nos municípios, o serviço para se fazer nos postos de municípios, né? O ISS. Então, são várias cargas tributárias que incidem sobre o gás utilizado nas nossas cozinhas, e por isso é tão caro, porque também depende dos acordos internacionais, como é que está a bolsa de valores, qual é que está o valor do dólar, isso também influencia no preço dos combustíveis e dos gás naturais. Doutora Iana Mello, quando a senhora fala da questão internacional e a senhora fala aí também PIS, COFINS, o governo federal, pelo que a gente acompanha, não apenas pela grande mídia, que pouco dá destaque às informações positivas do atual governo, mas tem havido um esforço, aí, inclusive, do setor da economia, pelo ministro Paulo Guedes, no sentido de reduzir essa carga de impostos desses produtos que são mais sensíveis e que, no dia a dia, atormentam mais, não sei se seria esse o termo, os consumidores brasileiros. Me parece que tem havido aí uma sobretaxação por parte dos governos, dos estados em especial. Esse momento político, onde tem havido aí choques entre os poderes, especialmente o judiciário, a senhora é advogada e tem acompanhado, não é essa a nossa pauta, mas o judiciário tem agido, interferido muito nas ações do executivo, também do legislativo. Essa instabilidade, ou pelo menos essa situação de choque que tem havido, do ponto de vista mais das ideias, das palavras, isso atrapalha, doutora Iana? Com certeza. Essa manobra é o que a gente chama de ativismo judicial, né? O executivo, quando elabora as leis, quando faz toda aquela pragmática legislativa, vem o judiciário e implanta um cenário de insegurança jurídica, né? Porque se a lei está dizendo X, Y, Z, vem o judiciário com seu ativismo, né? Colocar interpretações diferentes. Isso provoca um cenário de instabilidade, o que é muito ruim para a economia, né? Porque se a gente não tem decisões que são pautadas no legislativo, que não são pautadas no que a lei está dizendo, se tem decisões, se o juiz pode simplesmente se basear em qualquer coisa, porque o judiciário vem com seu ativismo, então, onde é que está a segurança jurídica? Então, a gente não tem segurança de nada, e isso acaba gerando um clima de instabilidade. Empresas de fora não vão querer se instalar aqui no Brasil com um clima de instabilidade. Então, isso acaba também gerando uma redução de investimentos no Brasil, implica uma redução da economia, o livre mercado acaba sendo diminuído aqui no Brasil. Então, há que eu posso dizer, há uma instabilidade, um clima de instabilidade jurídica, e tudo isso vai fomentando com que muitas empresas não venham se instalar no Brasil, ou seja, diminui a economia aqui. Mas eu queria pedir para a senhora, agora, a doutora Iana, para que a senhora se reportasse exatamente sobre essa medida provisória que foi baixada aí pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que libera a questão da venda do etanol das bandeiras. Isso pode ter um efeito positivo? Como é que a senhora avalia? Bom, essa medida provisória, né, que é a medida 1063 de 2021, o que significa isso? Ela regulamenta, ela altera as leis que
e regulamentam a comercialização de combustíveis, e especialmente a retirada das bandeiras em relação ao etanol. E o que seria essa retirada de bandeiras? É justamente flexibilizar a fidelidade de bandeiras. Se antes um posto de gasolina ele só poderia ter um fornecedor, agora ele pode escolher vários fornecedores, escolher vários distribuidores para revender esse combustível. E isso, comercializar combustíveis de outros fornecedores, vai impactar, inclusive, no preço, porque o consumidor ele vai ter um acesso claro e direto à informação de qual é o combustível que ele está comprando, ele vai ter uma escolha, né, de uma variedade de combustíveis ali diante dele para ele escolher, e indiretamente isso vai ter um impacto na economia, porque se a gente tem uma liberdade de mercado, se a gente tem uma liberdade de produtos a serem oferecidos, no caso aqui, o etanol, tem vários distribuidores, vários fornecedores com vários preços diferentes, qualidades diferentes. Então, o que é que vai acontecer? Os postos de gasolina vão ter a medida de aqui o posto X está colocando o preço tal de gasolina com a qualidade tal. Então, eu vou diminuir para poder o consumidor vir até meu posto e não ao posto Y ou ao posto X. Entende? Então, aquela formação de cartel que a gente presencia muito em postos de combustíveis vai se minando, automaticamente vai se minando. Não é que tem uma diminuição direta no preço, mas essa liberdade econômica, essa liberdade que o posto de gasolina tem de revender combustíveis de vários fornecedores, vai fazer com que automaticamente esse preço vá se adequando ao mercado. Quando a senhora usou várias vezes a palavra liberdade, falando sobretudo da liberdade econômica, né? Eu me lembro que, apenas para traçar um paralelo rápido, que quando nós tínhamos ainda o telefone de fio, era só praticamente uma empresa que no Piauí tinha a famosa família Pisa, era Telepisa, Gespisa, Fripisa, Cepisa, então a gente apanhava muito da família Pisa, eu ainda me recordo desse tempo. E, sobretudo em relação à comunicação, que é o que estamos fazendo aqui agora, isso era inimaginável que há uns anos atrás que a gente pudesse estar conversando em tempo real, a senhora vendo aqui a Praça Félix Pacheco e a gente também podendo visualizar a senhora aí em Teresina, né? Isso era impossível. Foi justamente lá no governo de Fernando Henrique Cardoso, quando houve a privatização das chamadas teles, né? As telecomunicações, é que nós pudemos, inclusive, hoje, com R$10, botar R$10 de crédito no telefone, a gente fala a semana inteira. Com R$40 a gente fala o mês inteiro, ainda usa internet e etc. Então, essa liberdade, doutora Iana, que a senhora disse que começa a acontecer agora, por exemplo, com essa medida provisória. Caso essas medidas elas se aprofundem e a população comece a perceber essas diferenças, isso pode apontar, a gente já poderia pensar em algo diferente, com preços, digamos, mais acessíveis, como acontece aqui nos vizinhos, no Mercosul? Com certeza, porque uma coisa leva a outra, né? A cadeia econômica ela é muito grande e muito influenciável. Se o combustível está ficando mais barato, outras coisas acessórias ao combustível também tendem a ter mais acessibilidade à população. Por exemplo, um óleo, aquele óleo lubrificante, né, para colocar, também vai ficar mais barato. Produtos acessórios vão ficar mais baratos por conta disso. Então, todo o mercado vai se beneficiar. Para concluir, doutora Iana Mello, então, para voltar à palavra liberdade, esse é um valor que a sociedade brasileira precisa, na opinião da senhora, lutar para que ele seja preservado, o valor da liberdade? Com certeza. Nas frases de uma pessoa que eu conheço muito e recomendo, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Devemos estar sempre vigilantes, né, aos nossos governos, ao executivo, ao legislativo, ao judiciário, para que essa liberdade não seja minada, né, para que nossa liberdade, nosso direito de liberdade, nosso direito de ir e vir, seja sempre aumentado cada vez mais.